Bom dia a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Quero convidar para compor a mesa Paulo Costa, de Cultura, representando a prefeita de Guarabira, para a mesa. Quero convidar Benjamin, presidente da associação, para a mesa. Quero convidar o prefeito de João Pessoa, Ricardo de Botim, para a mesa. Senhor presidente, Francisco Adinaldo, presidente da Associação de Arte e Cultura de Guarabira, Benjamin, secretário de Cultura, representando a prefeita de Guarabira, Paulo Costa, prefeito da capital do estado, esta figura que é identificada com o setor cultural, a imprensa aqui presente está, nesta manhã de domingo, transmitindo esta sessão solene, especial. Quero saudar as autoridades aqui presentes em nome de Dr. Jader Soares Pimentel, ex-prefeito de Guarabira. Sintam-se todos saudados, cumprimentados, e o ex-vereador Lucas Paulino para compor aqui no plenário a nossa casa. No prólogo desta minha fala, alerto sobre nossa responsabilidade, nossa gente, buscando preservar memórias, apoiando os itinerários para uma política pública de qualidade que contemple a aposemia das manifestações artístico-culturais associadas ao desenvolvimento local sustentável. Procurado pela Associação Guarabirense de Arte e Cultura, promotores e agentes culturais deste município, reclamando do esquecimento da parte do poder público em relação à cultura. Atendi à solicitação e, após algumas discussões, propomos a realização desta sessão que se insere na programação da segunda Semana de Arte e Cultura promovida pela representativa associação, que teve início ontem e vai até o dia 29 do corrente mês. Assim, solicitamos que a Casa Osório de aqui abrisse suas portas para uma sessão especial necessária, urgente e fundamental para debatermos políticas públicas para a arte e cultura de Guarabira. Salientando que esta sessão é uma antiga reivindicação dos artistas guarabirenses. Relato que parte de nosso patrimônio cultural foi inquestionavelmente esquecido ao longo desses últimos anos. E nesta mágoa, lembro com profundo pesar, a lamentável situação em que se encontra o Teatro Municipal Geraldo Alverno Carvalho. O mesmo digo sobre a Galeria de Arte Antônio Sobreira. Lembro ainda do Museu Sacro de Guarabira, que está abandonado e fechado. E o que podemos falar no centro de documentação? O que aconteceu com seu acervo? E as exposições sobre vultos de personalidade de nossa história? Por uma questão de justiça, devo lembrar que todos esses equipamentos foram construídos nas administrações do casal Leia e Zenóbio Toscano. Constatada a ausência de políticas municipais de cultura, precisamos mapear percursos para a construção de políticas de qualidade para a democratização do acesso à cultura. Neste momento, ressalto algumas ideias e estratégias para a implantação de uma política cultural com aporte democrático.
Assim, de início, afirmo que quando discutimos política municipal, precisamos partir de um elemento primordial, o planejamento. Neste caso específico, o planejamento cultural. Mas os governos municipais quase nunca incluem a cultura como política municipal dentro do seu planejamento, quando faz algum tipo de planejamento. Na maioria das vezes, o que costumeiramente vemos é o setor cultural, entendido de forma errônea, como se fossem ações ou programas desarticulados, e cumprindo a falsa mensagem de que este setor não se constitui parte da vida das comunidades, que não é fundamental para o desenvolvimento social e cultural e ou para a melhoria da qualidade de vida de quaisquer cidadãos. Por isso, é preciso estabelecer um trabalho mais abrangente, definindo uma política municipal de cultura que esteja articulada com o desenvolvimento local, incluindo metas, prioridades e estratégias dentro de um plano de governo, um plano municipal de cultura, inserido no sistema municipal de cultura. Conforme nosso entendimento, podemos sintetizar a política cultural como sendo a ação do poder público que se ancorada em operações, princípios e procedimentos administrativos e orçamentários, estando sempre orientada para melhorar a qualidade de vida da população através de atividades culturais, artísticas, sociais e recreativas. E para implementar uma política de cultura voltada para a democracia cultural, faz-se necessário o estabelecimento de alguns princípios norteadores, como, por exemplo, integrar a política cultural do município ao processo de desenvolvimento local, reconhecer o pluralismo e as diversidades culturais, respeitando as diferentes identidades e formas de expressão, levar em conta que o poder público não produz cultura, ou seja, não impõe pautas estéticas, gostos literários ou orientações culturais, mas considera a autonomia das diversas manifestações culturais. Descentralizar as atividades culturais, promover a integração cultural e social no âmbito da vida cotidiana, compreender a participação da sociedade como princípio construtivo do processo de formação de políticas culturais. E só assim, um governo local pode possibilitar o acesso aos bens culturais e aos equipamentos, garantir infraestrutura para atividades culturais comunitárias, democratizar a informação cultural do município, definir canais e formas de debates e participação nas decisões culturais do município, como conselhos, fóruns e etc. Descentralizar os serviços culturais, resgatar as culturas e comunidades esquecidas, raízes e heranças culturais, integrar-se aos debates e intervenções relativos ao desenvolvimento municipal ou regional, apoiar grupos de movimento na formação de redes e entidades culturais independentes, estimular a formação cultural da população e dos agentes culturais municipais, estimular a apropriação cultural de espaços públicos, como praças, ruas, pontos de ônibus, e descobrir e estimular o trabalho experimental das comunidades locais e de artistas não consagrados. Guarabira de Caracodinho, plano para o Fórum Municipal de Cultura, um fórum que seja um espaço legítimo de articulação, intervenção, troca de experiências e debates, buscando construir alternativas para as políticas culturais do município, envolvendo a sociedade local e outras instâncias de governo, pois qualquer cidadã
têm o direito à participação cultural, respeitando a diversidade. A partir da autonomia do Fórum Municipal de Cultura, é possível construir uma intervenção propositiva junto ao Conselho Municipal de Cultura. No município de Guarabira, vereador Aécio Cunha, as ações de política cultural dependem somente da vontade da Prefeitura, raramente envolvendo a sociedade civil na elaboração e execução. As verbas para as ações culturais destinam-se para a realização de eventos desarticulados. As poucas decisões no campo da política cultural têm um enfoque centralizador, recheado de paternalismo e promessas que nunca serão cumpridas. Por isso, não consegue ir além de uma gestão burocrática de pequenos eventos ditos culturais, numa ilegítima política cultural construída em gabinetes. Em Guarabira, mesmo previsto em lei, o Conselho Municipal de Cultura não passa de termos expressos em papel timbrado. Mas estamos dispostos a acabar com essa lentidão, com essa inércia. Esta casa tem que fazer valer a legislação que aqui aprovamos. Nós sabemos que compete ao Conselho Municipal de Cultura fiscalizar as atividades da Secretaria de Cultura e das entidades culturais conveniadas ao poder público local, e em especial administrar o Fundo Municipal de Cultura, elaborando normas e diretrizes para o financiamento de projetos e convênios culturais. Citando a questão do Fundo Municipal de Cultura, relembro que encaminhei a esta casa, no meu primeiro mandato como vereador, o projeto de lei Cultura é Legal, um projeto que não foi aprovado, mas que previa a criação de um fundo de cultura. Acredito que, se tivesse sido aprovado naquela época, muitos problemas referentes à política cultural deste município já tinham sido resolvidos. Hoje, enquanto vereador e consumidor cultural, amante das artes, temos pensado na cultura local de Guarabira e construindo de lei, caminhando no presente, mas de olho no futuro. Assim, no primeiro período legislativo deste ano, apresentei projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da aquisição de obras de arte de artistas guarabirenses, ou radicados em Guarabira, para a posição e colocação em prédios públicos do município. O projeto ainda institui, no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura, o catálogo municipal dos artistas, configurando em livro próprio, de folhas enumeradas em ordem crescente, registrando-se os artistas e suas respectivas obras de arte, com um resumo biográfico do artista e descrição sucinta da obra. A inscrição no catálogo obriga a Secretaria Municipal de Cultura a expedir certificado de reconhecimento público em arte, sem quaisquer ônus, confirmando o cadastro do artista no catálogo, habilitando o seu portador e qualificando-o como artista profissional. As obras de arte adquiridas pela Secretaria Municipal de Cultura devem ser tombadas como patrimônio artístico e cultural do município. Esta foi uma exigência sugerida pela Associação de Arte e Cultura de Guarabira, que acolhemos no projeto. E falando da Associação de Arte e Cultura de Guarabira, informo, Benjamin, que já temos entrada em projeto de lei que reconhece a referida associação como entidade de utilidade pública municipal. Além do mais, um novo projeto de lei de nossa autoria, já elaborado e encaminhado para análise de alguns artistas locais, cria a Comenda Municipal de Arte Popular Mestre Deda, a ser concedida anualmente a artistas locais de destaque, trazendo o nome de Deda
é uma justa homenagem ao artista de nossa terra, que elabora, embora merecesse, nunca teve um reconhecimento preciso. Para finalizar, agradeço a presença de todos, que numa manhã de domingo, deixando o seu momento de lazer, se propuseram a estarem aqui, contribuindo com o debate, aspirando dias melhores para a nossa arte e cultura. Muito obrigado. Quero registrar a presença do ex-vereador Edson Cunha, quero agradecer a presença de todos e convido o autor da propositura Beto Menezes para assumir os trabalhos da mesa. Nós queremos registrar a presença dos conselheiros tutelares de Guarabira, Jussara, Everaldo, Luiz Dantas, vereador Fábio, Cecília, companheiros. Eu gostaria deste momento, a partir de agora. Então, passo para você. Benjamin Carlos, para fazer uso da palavra. Todos desejo um bom dia. E no momento, nesse exato momento, tem dois presidentes. Então, eu estou aqui representando também o Belezo, que é o atual presidente do Estado. Agradecer a todas as autoridades aqui presentes, lamentar os motivos por qual uma ou outra não tenha vindo aqui para essa reunião solene. Vamos discutir aqui políticas públicas, como o Beto já deu um documento importante. Eu gostaria que nós da associação, que esse documento fosse encaminhado através do representante, nosso amigo Paulo, o atual secretário da Cultura, para chegar até a prefeita, para saber, para ela começar a tomar conhecimento realmente do que realmente é o anseio dos artistas. Eu lembro, dizer a Ricardo que é uma honra muito grande recebê-lo aqui, como todas as autoridades, enfim, mas porque você se identifica mais, me desculpe a sinceridade, mais do que todas as autoridades em relação à arte. Porque eu lembro muito bem, foi citado o Roberto aqui, quando você era vereadora em João Pessoa, você encabeçamos aqui uma luta através do gabinete de Beto Menezes, na época vereador, e encabeçado principalmente pela companheira Nana, e acionou os artistas, fizemos uma luta até agora. A gente está na estaca zero em relação à lei de incentivo à cultura no município. Mas isso não quer dizer que os artistas desistiram de sua luta. Nós continuamos diuturnamente lutando, batalhando, tentando explicar, fazer as autoridades locais entenderem que nós não queremos, não é uma bandeira de guerra, de briga, mas é uma bandeira para defender os interesses da nossa classe, que parece ser muito difícil ser reconhecido pelo poder público, que não entenda o poder atual como um desafio, ou um desabafo, ou uma crítica barata. Eu tenho certeza que Paulo vai levar essa mensagem à gestora. A gente gostaria muito de poder contar com a presença dela aqui, mas está sendo muito bem representado por você, Paulo. Paulo, que assumiu também recentemente a Secretaria da Cultura e fez, assim, ele através também com o Gileno ali, fez uma abertura muito boa. E, na verdade, ele apareceu uma parede de aço e, de repente, é como se surgisse uma pequena luz dentro de uma parede de aço. Você é responsável, eu sei disso, que você é responsável direto, vai levar para o prefeito essa mensagem dos artistas. Então é isso que a gente ficamos nessa luta. Criamos a associação porque havia uma necessidade de unir os artistas, porque cada artista tem uma personalidade muito forte, muito bem apurada, requintada, e precisava fazer essa associação. No começo foi difícil,
mas ela foi acontecendo. E hoje nós estamos realizando a segunda semana de arte e cultura com muito esforço, com muita força de vontade dessa equipe, da diretoria que trabalhou durante três semanas diuturnamente para realizar um evento como esse, sem recurso algum. E nós solicitamos um apoio através do nosso amigo Paulo, foi concedido à nossa associação. Não deixa de ser uma boa ajuda. Alguns empresários, pequenos empresários também têm nos ajudado. E nós estamos realizando esse evento em homenagem a Mestre Pedra, um grande artista que dispensa comentário. Quem conhece sabe, quem vê o trabalho do Mestre Pedra sabe, sentir a ausência do trabalho dele aqui. E o outro artista que está sendo homenageado é o artista ator dessas obras aqui, que vocês estão vendo, o autor do Mestre Pedra, com um lápis na nossa parte, e que é o Sobrinho Firmino, que tem 50 anos de arte, que também nunca foi reconhecido no seu município, e nós da associação resolvemos então dar esse pontapé para que alertem as autoridades, para valorizar o artista popular, o artista que produz com a sua alma, porque aqui está a alma do artista, do Sobrinho Firmino, que é vivo, está numa barraca ali, não sei se vai poder vir, já mesmo, aguardando esse roteiro para vir para cá. Então é isso. Essa luta, ela não é em vão, porque a gente chama assim, até que um dia as pessoas comecem realmente a reconhecer que os artistas precisam de apoio. Porque antes de ser artista, nós somos cidadãos, e como cidadãos, a gente somos uma comunidade, e essa comunidade precisa ser respeitada, considerada, para que a gente possa realmente fazer um trabalho. A inclusão social, porque eu acho que a inclusão social, o artista tem uma participação muito importante, é porque esse é a periferia com seus problemas. Eu acho que a arte é um antídoto para resolver parte desses problemas existentes aqui em Guarapira, em toda a Paraíba e no Brasil. Falando em lei, o FIC, agora eu chamo especialmente a atenção de Ricardo, e qualquer um dos prováveis, a gente sabe, não podemos esconder, provável ser candidato a governador, que se estivesse aqui, eu faria a mesma indagação a ele. E eu chamo a atenção de Ricardo para o seguinte: a lei Augusto dos Anjos, do FIC, que é uma lei muito importante na Paraíba, mas ela está assim, quase virando a lei, ficando só um recurso como no São Paulo e Rio, que agora está havendo uma mudança. Ela também está ficando entre João Pessoa e Campina Grande. E nós aqui, como diz Ramin Talibã, sempre diz isso, o FIC ficou lá em João Pessoa e Campina Grande. E é verdade. Então eles conseguem passar para nós uma ideia, para nós aqui uma ideia, de que nós não enviamos projeto para a lei Augusto dos Anjos para o FIC. E não é verdade isso. Eu mesmo já enviei 3 projetos, e muitas vezes, como a gente tem conhecimento de um só artista de uma pessoa, fez um projeto para o FIC e foi contemplado com 100 e poucos mil reais para lançar um catálogo, para beneficiar um só artista. Nós enviamos projeto para o FIC e beneficiando 60 artistas de Guarapira e alguns que também abrangendo toda a região do Brejo. E esse projeto foi encaminhado 3 vezes, melhorado cada vez mais, porque sempre botaram defeito no nosso projeto, e sempre a mesma desculpa e nós não conseguimos. Então a lei é muito boa. O que é que nós queremos? Queremos regionalizar os recursos do FIC, porque só assim a gente garante pelo menos alguma coisa para o Brejo, porque até hoje, na existência da lei Augusto dos Anjos, só um livro para Pirituba, se não me engano, e um livro aqui para Guarapira. Além disso, eu não tenho conhecimento, nenhum artista de Guarapira tem conhecimento que foi beneficiado a classe artística com a lei FIC, o Fundo de Incentivo à Cultura do Estado, a lei Augusto dos Anjos. E há uma reclamação dos artistas que o FIC agora, até agora não foi, já foi determinados os projetos que foram classificados, que foram realmente definidos como projeto, até agora não saiu nem nenhum centavo para nenhum dos projetos.
está nesse galho aí. Então, o nosso pedido direto, Ricardo, é objetivando que ou você, ou qualquer um dos postulantes aí ao governo que vier aqui em Campo Mourão, vai receber essa cobrança de regionalizar o FII. Alguém pode dizer que é inconstitucional, não sei o que. Eu acho que quando tem vontade política, tudo é possível. Porque se regionalizar, pelo menos alguma coisa os artistas levam para produzir a sua arte. Porque se ficar do estar, vai ser mais uma lei Rouanet, vai ficar parecida com a lei Rouanet. Só viu em São Paulo, o artista da Rede Globo bota a mão. E mesmo assim acontece aqui em relação ao interior da Paraíba, sobretudo prédio. Então é esse um compromisso direto que eu quero fazer a você, em nome da Associação dos Artistas de Guarabira, da ACG, e em nome, aliás, de todas as artes e da região. A respeito do conselho que foi dito aqui por Beto Neredo, o conselho realmente já foi uma lei já sancionada, etc. Nós detectamos algumas falhas na lei que precisamos nos encontrar com o pessoal, com o secretário, junto com os vereadores de situação, oposição, e tentar fazer essa correção. Por quê? Se a gente não instalar o conselho, Guarabira vai ficar esquecido financeiramente, porque sem conselho no município, no país que está se modernizando, nada vai acontecer. A gente vai penalizar. Outra questão que eu gostaria de levantar, para chamar a atenção das autoridades aqui no município, é a questão, todo o recurso que é colocado no orçamento para gasto com a arte e a cultura de Guarabira, é priorizado não somente para a festa da luz. Eu gostaria que as autoridades entendessem que a festa da luz não é uma prioridade, é uma obrigação do governo. Prioridade sobre nós artistas e as ações dos artistas para fazer um trabalho, aí, como eu disse, na periferia, para tentar reverter o quadro social que se encontra aqui em Guarabira, que é grave. Denunciado por isso, Couto e Funando aqui, isso aqui é rota de prostituição infantil. É isso? E outros problemas mais que nós temos mais profundos. E eu acho que a arte é o caminho para dar o primeiro passo para resolver essas questões. Eu quero tornar pública ainda uma outra questão em relação à associação em si, na própria associação. Ela só existe na vontade dos artistas, na luta de realizar, mas ela não tem sequer uma sede. Nós precisamos aqui, nós temos um terreno abandonado do INSS que há 30 anos está abandonado ali, entregue ao lixo e outras coisas mais. E nós vamos lutar também nesse sentido de ocupar oficialmente e nós pedimos aí a ajuda aí das autoridades presentes para se engajar também junto conosco nessa luta para realizar ali, fazer um centro ali de arte e cultura, realizar alguma coisa e funcionar, quem sabe uma associação, criar, quem sabe ali um conjunto habitacional para os artistas, isso é uma ideia de Talibã. Então, todas essas questões que nós estamos levantando, é só lutar para os artistas. Eu quero dizer o seguinte, em relação aos prédios públicos que foi citado aqui por Beto, os prédios públicos eles são de 15, 20 anos ou mais, não sei, anos atrás. Naturalmente, esses prédios precisam de uma reforma. A gente sabe, eu tenho conversado com você, e o teatro é assim, o que está em mais situação. O pior que tem é o teatro, a gente precisa urgentemente fazer uma reforma. Precisamos voltar aos festivais de teatro que acabou, os festivais de teatro que acontecia, que faziam um intercâmbio cultural com todo o Nordeste, com as melhores peças. A gente precisa voltar a isso. Precisamos trazer isso de volta. Essa semana de arte e cultura que acontecia, o projeto diretamente de arte dentro das escolas, a gente precisa voltar a isso. Isso não compreendam você como representante e me leve essa mensagem, com certeza você é responsável, não vai levar. Isso é uma crítica barata. Não, é uma preocupação constante dos artistas para que essas coisas sejam realizadas e que daqui para frente a
público aqui municipal para melhorar ainda esse relacionamento que está começando agora. Com muita vontade, pouca ajuda, mas estamos realizando. Uma outra coisa aí, uma coisa mais particular, que a gente sempre conversa nos bastidores dos artistas, é em relação às grandes empresas que se instalam aqui em Guarabira e ignoram completamente a ação dos artistas quando procura, e nós precisamos fazer também uma ação contra essas empresas. Então vamos se reunir para fazer uma ação, fazer aí um manifesto, não sei o quê, para fazer uma ação contra essas grandes empresas, um manifesto, para provar que elas só vêm aqui para ter lucros e não deixam nada para a sociedade. É uma coisa que a gente internamente depois vai discutir, mas desde já está antecipando isso aí. Então, assim, a gente quer só agradecer. Os problemas existentes foram expostos, eu acredito, talvez tenha faltado um ou outro, mas eu acho que os problemas principais foram expostos. E deixo aí a cargo das autoridades presentes, discutir o problema. E o mais é agradecer a todos os artistas aqui presentes, agradecer às autoridades que nos honram muito, mas nós precisamos conversar mais para que as pessoas nos procurem, ou vice-versa, para tentar sanar, resolver, dar pelo menos uma cara nova, um diferencial qualquer que venha realmente fazer, fomentar a necessidade de criação dos artistas que ficou ao longo do tempo pelo caminho que precisa resgatar. Nós não queremos fazer isso sozinhos, não, nós queremos fazer junto mesmo. Os artistas de Guarabira e o poder público, seja ele estadual, municipal ou federal. Nós queremos fazer juntos, nós não queremos excluir quem quer que seja, nem ficar excluso desse processo. Então isso, a você, Paulo, leva essa mensagem, e é uma mensagem de cobrança, não é de crítica, não é de nada disso, é uma mensagem de responsabilidade, e que a gente estamos abertos à conversa, ao diálogo, queremos conversar, enfim, com todas as autoridades aqui do nosso município, seja em qualquer instância que for. Ao senhor, muito obrigado. A gente fica todos os desafios ficar atento a que cada autoridade irá falar aqui nessa. E vamos tentar tirar aqui um encaminhamento, já talvez para ainda melhorar esse documento, para fazer esse encaminhamento através do nosso amigo Paulo. E eu agradeço muito a você pela essa abertura, esse início de conversa. E espero que a gente possa encaminhar o nosso amigo Benjamin, que fizeram uma explanação rápida da cultura e como se encontra a cultura do nosso município. Mas gostaria de fazer uma avaliação um pouco mais ampla da cultura no estado da Paraíba. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o prefeito da capital, Ricardo Coutinho, por nos dar a honra de estar aqui hoje em Guarabira, na Casa do Povo, debatendo políticas públicas que dizem respeito à arte e cultura de nossa cidade e da Paraíba. E dizer, como bem disse o presidente da Associação Benjamin, que o prefeito de João Pessoa, Ricardo, não faz essa peregrinação pelo estado da Paraíba apenas hoje, porque o povo o indica e o quer como um pré-candidato a governador do estado da Paraíba. Muito pelo contrário, o prefeito Ricardo Coutinho, desde o seu primeiro mandato de vereador na capital do estado, sempre tomou a frente, sempre lutou bastante, sempre percorreu todas as cidades da Paraíba para lutar e debater políticas públicas para a cultura e arte da Paraíba, e também assim o fez como deputado estadual. Presentes, artistas, enfim, a todos a gente agradece de todo o coração a solicitação que foi feita para que nós pudéssemos estar aqui no dia de hoje. Falar sobre a cultura não é muito fácil, especialmente porque quando
nós assumimos, ou fomos convidados para assumir, teve alguém que me ligou e disse: vamos jogar uma bomba na tua mão. Uma bomba difícil, complicada, que pode explodir a qualquer momento. E eu questionei: que bomba é essa? E disseram: os artistas são complicados e intransigentes, são prepotentes, são arrogantes, são isso, são aquilo. Eu, sendo você, não assumiria. E eu posso dizer o contrário. Benjamin é testemunha disso e o eleito. A primeira coisa que a gente buscou foi uma reunião com os artistas. Chamei todos no teatro. Quantos? Foram vários. E disseram: o que é que você quer? Eu disse: ouvir vocês, saber o que é que necessita, o que é que Guarabira precisa, o que é que a gente pode fazer. Porque, na verdade, existe um orçamento cultural. Mas existem centenas de milhares de coisas a serem feitas pela cultura. Não só os eventos tradicionais, como foi dito, Festa da Luz, que é o primeiro grande evento do ano, depois o Carnaval, em seguida nós temos o Festival de Quadrilhas e outros eventos que acontecem. A minha primeira grande oportunidade foi trazer para Guarabira, depois de 17 anos, o Forró Fest. Muita gente criticou, disse: isso não é arte, não, isso não é cultura, não. Gente, nós mostramos o que Guarabira tem naquele momento. Depois de 17 anos, o Forró Fest veio para Guarabira e o ganhador do Forró Fest é guarabirense. O terceiro colocado é guarabirense. Foi considerado uma das melhores etapas, com um investimento pequeno, que Guarabira trouxe para cá a atenção da mídia estadual, da mídia nacional, mostrando o talento do nosso forrozeiro, do pessoal que compõe. Quer dizer, foi o primeiro grande desafio que eu enfrentei. E daí para frente, fazer o Festival de Quadrilhas, a fase do brejo e a final estadual. Foi outro investimento. Sem falar no projeto Ninho Roda Brasil, que a gente trouxe para Guarabira, como primeiro ato da nossa administração à frente da Secretaria. Tudo bem, se viu só para mexer com a curiosidade das pessoas, mas a gente realizou. E no encontro que eu tive com os artistas, a primeira reivindicação: vamos fazer o Salão de Artes. E eu disse: é difícil querer fazer agora sem o planejamento, conforme o Bento falou. Se você não planejar, você não faz. Para se fazer um festival de teatro, perguntei a Benjamin, ele disse: dura 3 meses no mínimo para a gente pensar em fazer. De onde vem o dinheiro, quanto a gente tem, o que a gente dispõe, se há para fazer, se tem locais, tudo isso foi questionado. E nós decidimos, primeiro, realizar os eventos em pauta, que a gente tinha até o Festival de Quadrilhas e o São Pedro do Nordeste, que é um evento pequeno, feito aqui no bairro da cidade, já que não teve o São João. Então a gente foi discutir com os artistas. E aí fizemos, na Galeria de Artes, apenas uma amostra. Isso em 20 dias provou que Guarabira tem um monte de gente com muito talento para a arte da pintura. O pessoal da Artes Plásticas fez lá, pintou 20 telas mostrando o seu trabalho. E no São João, outros artistas também pintaram. Mas a gente se preocupou com violeiros, com os cordelistas, a gente se preocupou com todo o pessoal que busca mostrar a sua arte através de Guarabira, e fomos para as discussões voltadas ao orçamento do ano que vem, relacionadas às políticas públicas lá do Caribe. Então a gente tem feito encontros com os artistas através da própria associação, solicitando deles, até certo ponto, ajuda, ideias e o que a gente pode fazer para que possa melhorar. E aqui está a prova. É uma ajuda substancial? Não, é muito pequena. Eles pediram para a Associação de Arte e Cultura, através de um ofício para realizar a segunda Semana de Arte aqui em Guarabira, apenas num ofício 13 ou 14 itens pequenos, se a prefeitura poderia ajudar. Teve gente que até criticou, eu não sei se foi Lelê ou Benjamin, criticou os dois, dizendo: vocês vão se vender à prefeitura, pedindo alguma coisa lá. Teve alguém que lamentavelmente disse numa emissora de rádio. Eu fiquei muito triste com isso. A gente não pode estar se vendendo, não. Com prefeitura ou sem prefeitura, a gente faz o evento. Sim, faz, naturalmente. Buscaram no comércio, foram os empresários, pediram, logicamente que tem ajuda.
disposição de abrir o diálogo, de trazer os artistas para conversar com a gente. E isso o pessoal da associação não abriu mão. Disse, vamos conversar, nossa solicitação é essa. Eu levei ao conhecimento da prefeita Fátima e ela disse, pode, nesse autorizar tudo o que os artistas pediram. E é exatamente uma forma de se firmar parcerias, de se abrir um pouco o canal para se negociar, para se conversar, para que a gente possa daqui para frente caminhar todo mundo junto. Essa é a minha ideia. Por isso que eu tenho conversado muito com os artistas e levado deles ideias para serem discutidas. Benjamin tem sempre falado, o teatro precisa de uma reforma, e de uma reforma grande, não é de uma reforma pequena. Eu já vi lá projetos da época de Leia, da época de Zenóbio, buscando realmente melhorias para o teatro. Tem vários projetos buscando, por exemplo, trazer uma nova estrutura. E eu soube que por ser um prédio que foi montado para cinema e adaptado para teatro, ele não pode, a não ser por uma grande transformação, se tornar um teatro da maneira que os artistas estão pedindo. Baseado nisso e nos projetos que vi lá, o que é que eu solicitei à Prefeitura através da Secretaria da Infraestrutura? Vamos fazer uma mini-reforma para dar condições aos artistas e também condições a nós mesmos da Secretaria de trazermos para Guarabira algumas atrações interessantes. Eu posso garantir a vocês, está autorizada a reforma, começará agora, no mês de setembro, apenas nós vamos mexer na parte externa do teatro, porque lá precisa de uma iluminação, aqui a gente vai preservar, vamos discutir com os artistas se tiramos ou não aquela marquise, que é um prédio histórico. Tem artista que é contra e a maioria é favorável que saia a marquise, porque ela está prestes a ruir. E a gente vai fazer uma melhoria dentro do teatro, para depois vermos de que maneira vamos conseguir colocar as cadeiras adequadas lá. Melhorar a acústica, melhorar aquela parte de ventilação e iluminação e conseguir um som. Por isso que eu pedi à prefeita, e ela autorizou, para que agora em setembro a gente comece essas obras. Então, disse aqui, Beto Meirelles, que os prédios estariam abandonados. O museu está fechado, sim, Beto, o museu está sendo reformado. E a única dificuldade que temos agora, nesse instante, é por causa do tombamento, a parte das portas. Muitos mestres não quiseram mexer, não tiveram coragem. Apareceu um que fez o orçamento e vai tomar conta lá da parte externa do museu, para que a gente possa fazer o museu voltar a funcionar. O centro de documentação, aquele acervo que eu encontrei, está preservado. Tem muita coisa lá. Tem muita fotografia, tem muitos objetos, tem muitos livros, tem muito cordel. Não é? Tem outras peças de valores que estão preservadas lá no nosso centro de documentação. Se alguma coisa desapareceu, se alguma coisa sumiu, eu não posso responder por isso, porque estou apenas há 4 meses à frente desse órgão e, naturalmente, o que tem hoje é o que está catalogado sob o seu conhecimento e o que eu posso responder. Lamentei também quando disseram que a biblioteca infantil tinha sido fechada. A biblioteca infantil, os livros já estavam comidos pelas taças, totalmente obsoletos. Solicitamos, através da modernidade, através de vídeos, através de CDs, de DVDs e novos livros, chamamos um orientador, aliás é uma orientadora, é uma professora, que vai tomar conta da biblioteca. Ela fez o orçamento e nós estamos adquirindo os livros e o que é necessário para a biblioteca infantil funcionar exatamente nesse período a partir de agora. Para concluir, dizer o seguinte, a minha grande preocupação foi saber por que não tem um Conselho de Cultura em Guarabira. E aí me mostraram a lei de 770. Imediatamente eu conversei com o Leleiro, disse, você pode indicar o pessoal para a gente instalar. Conversei com a prefeita Fátima, ela autorizou a instalação do conselho imediatamente. Benjamin, muito inteligente, disse, tem falhas no projeto, tem falhas na lei. E por orientação dele, sustente por enquanto, vamos fazer uma sessão, vamos discutir isso na Câmara, para que a gente possa melhorar a lei ou emendá-la, para que depois dos membros empossados, a gente possa daí para frente, através dessa implantação, fazer a famosa reunião de posse e depois discutir o regimento interno.
podem ficar certos que esse é o nosso objetivo. Eu tenho esse objetivo instalado no Conselho de Cultura, que a gente sente muita dificuldade em atrair alguns recursos lá fora, alguns convênios. Mas Guarabira realmente precisa desses investimentos para que a gente possa fazer a cultura funcionar. Mas creio, como considerar um artista, que eu tenho CDs gravados, eu tenho DVDs, eu tenho livro escrito, eu tenho na veia a poesia, que eu sou filho de um violeiro, sou filho de um homem que era poeta, e eu sei o quanto é difícil ser artista, o quanto é difícil ser atendido. Mas na medida do possível, nos últimos 4 meses, o que se pôde fazer, que estava ao meu alcance, da forma que eu tive condições e conforme fui autorizado, nós conseguimos fazer pelos artistas. Essa reunião de hoje, pelo menos pelo documento que Beto Meirelles elaborou, pelo que eu ouvi, vai ser realmente um grande passo para que a gente possa, através do projeto dele, juntar nossas ideias, as ideias dos artistas que conversam conosco, e através desse documento a gente caminhar em busca de melhores dias para a cultura. Eu não vou aqui ser demagogo e dizer que não se precisa fazer nada. Precisa sim, e muito. Precisa de muito trabalho. Não vai ser feito da noite para o dia. Mas é preciso que tomem decisões, é preciso que se caminhe junto com esse diálogo, ouvindo os artistas, ouvindo principalmente quem entende disso e naturalmente buscando planejar para que a gente possa, a partir de agora, ver de que maneira a gente pode melhorar cada vez mais a cultura da nossa cidade. Porque esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa busca. Apenas digo o seguinte: a Bíblia fala que o mundo foi feito em 7 dias. Mas se a Terra tem 80 bilhões de anos e ainda está em evolução, eu em 4 meses não poderia atender todos os anseios que os artistas estão aqui naturalmente fazendo através do documento. E eu posso garantir aqui aos artistas, a muitos que são amigos meus, o meu trabalho vai ser em busca disso aí. Caminhar para que a gente possa melhorar e muito. E principalmente, se a gente puder caminhar juntos, acabar essa história da barreira política que existe. Eu pertenço a tal partido, não vou não, porque fulano pode achar. Vamos acabar com isso. Vamos fazer como a gente está agora na Semana de Arte, aqui todo mundo junto. Todo mundo junto. Ainda soltaram umas piadas aí. Ainda soltaram, mas o pessoal não segurou-se. Fundamental se fazer o documento, levar para se discutir da forma que eu vou levar esse documento aí para a prefeita falar, para observar. Dependendo do alcance para esse, tem muita coisa ali que pode ser atendida, muita coisa que pode ser implantada. E cultura começa realmente na escola, começa com a meninada aprendendo, tendo uma busca por esse desenvolvimento, por esse conhecimento, porque só assim, quando se tornar adultos, eles vão entender a forma de trabalhar exatamente em conjunto, com diálogo, com muita conversação, porque quem vai ganhar com isso é o poder público, é a cidade, é o povo que vive através dessa nossa cidade, consumindo essa cultura. Então eu agradeço a todos pelo convite e digo, estamos sempre abertos para que o diálogo possa chegar até nós. Nos procurem, levem ideias, façam projetos e eu garanto, serão encaminhados. Serão encaminhados. Podem nos procurar. É melhor do que ficarmos em emissoras de rádio falando bobagem. Vamos agir, vamos trabalhar juntos, porque para isso eu fui convocado lá. Essa aproximação de hoje dos artistas, comigo principalmente, e com o poder público, é motivo de elogios de muita gente que não acreditava que isso pudesse acontecer. Muito obrigado. Eu quero... Mas no dia, como guarabirense, como professor de Guarabira, um momento tão singular como esse, eu mesmo dava minha palavra, testemunho em favor da luta dessa associação de arte de Guarabira. Eu falava na área essa semana que lembra bem a resistência que os que fizeram a Semana de Arte Moderna no Brasil. E saudar aqui a mesa, Ricardo, agradecendo a você em você restabelecer, queridizar a cultura da Paraíba, quando prestou homenagem a um monumento paraibano chamado de Varro Alves. Paraíba deve cuidar de você. Dizer hoje, muito breve, eu vou falar que cultura, com muita
manifesto em favor da criação do Memorial do Cordel em Guarabira. Não vou mais adiantar, porque quarta-feira haverá uma palestra de expert chamado Zé Paulo Ribeiro, que é um dos maiores estudiosos do cordel do Nordeste hoje, da importância de Guarabira no universo do cordel. Para felicidade minha, Zenópolis, Ricardo e mais pessoas presentes, ontem a Rede Globo abriu a programação do Semana Semana da Criança Esperança. Felicidade minha, eu fiquei feliz quando o ator Lázaro Ramos abriu a programação da Ana Marisa, lendo o texto do Pavor Misterioso. Eu fiquei arrepiado no fundo da minha alma. O Pavor Misterioso, meio em Guarabira, lançado em 1913 pelo poeta Zé Candeiro de Belo Rezende. Guarabira não tem nada no nome desse nome. Pilõezinhos apenas um pequeno grupo. Tem muita gente aqui, Ricardo, na área do cordel, como Manuel Camilo dos Santos, e aqui como falar, para gravar isso aqui 1 hora. Eu vou lutar. Quando o Felipe Velho da Maria, eu quero me mandar com a senhora, com a Rádio Folha de Guarabira, com o jornalista de Guarabira, curso político aqui para que nós implantemos, urgentemente, Ricardo, esse movimento, esse memorial do cordel, como já instalou o Celular Grande para cá para o Pandeiro, como estão tentando instalar em Itabaiana para o México. Guarabira merece isso, Ana Maria. Isso é o resgate da nossa história. E dizer que o momento é muito importante e é hora da gente ouvir. Quero também agradecer esse espaço que me deram e agora deixar a palavra com os que irão, logicamente, muito obrigado. O que eu tenho somente que colocar, faço aqui como artista, agente cultural e também, não posso deixar aqui de lembrar, da nossa ex-secretária de Cultura e Turismo aqui de Guarabira, de lembrar também aqui, Paulo Costa, que na nossa gestão bem breve na frente da Secretaria de Cultura, foi apenas de 7 meses e meio, a primeira cultura nossa, Gilberto Fernandes acompanhou, foi a realização de um fórum municipal de cultura e de turismo, lá no CAIC, em abril de 2005, já contando com a parceria de Ricardo Coutinho. Aqui tivemos a presença de Luiz Carlos Vasconcelos, na época secretário de Cultura, lá de João Pessoa. Tivemos a presença de Romeu Leandro, secretário de Turismo, na época de João Pessoa. Nessa colaboração e a proposta vinda dos artistas era que a partir desse fórum se pudesse exatamente fazer essa viagem que você hoje disse que há 4 meses está retomando esse diálogo, essa conversa com os artistas. Em 2005 foi essa a intenção. Foi feito o fórum, foi feito o levantamento, foi dali tirada a carta do fórum, entregue ao prefeito Fábio Paulino. No PPA foram colocadas todas essas proposituras, foi feito um relatório de tudo isso entregue ao prefeito Paulino e posteriormente foi celebrado um convênio com o SEBRAE, foi elaborado um projeto do Festival Nordestino de Teatro para ser encaminhado para o PNB de Cultura e lamentavelmente a Prefeitura não encaminhou. Foi elaborado o projeto da realização do Festival Nordestino de Repentista, do concurso de poesia e também do Salão Nordestino de Artes Plásticas. Todos esses projetos se encontram elaborados e foram entregues à gestora do município, mas lamentavelmente não encaminhados. Foi também iniciado, lá no início, ao cadastro de todas as expressões de arte e de cultura do município. Começou pela área urbana, ia se iniciar na área rural, mas lamentavelmente havia dificuldade, preciso toda ordem, até falta de transporte para que pudesse se realizar essa tarefa. Então, o que eu quero dizer, não quero prolongar, eu quero dizer que projetos foram colocados à disposição dessa administração, o diálogo foi iniciado não agora apenas há 4 meses, mas há quase 6 anos atrás, em relação, mas lamentavelmente esse processo de descontinuidade é realmente lamentável, o que me leva a crer que realmente a arte e a cultura de Guarabira não é vista como uma política pública essencial para o desenvolvimento do nosso município. E aqui fica como sugestão, já passava com o antes,
para que Guarabira faça com urgência a sua adesão, Paulo, ao Sistema Nacional de Cultura, é condição sine qua non para que as políticas públicas possam ser instaladas no nosso município, que realize até o dia 30 de setembro a conferência municipal para poder também se qualificar para buscar projetos e possa instalar realmente municipal, mas fazendo as emendas necessárias na lei que precisa prever o Sistema Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Cultura e o Fundo Municipal. A todos, muito obrigada. O deputado estadual, representando a Secretaria Legislativa, doutor Zenóbio da Silva. Esse espaço para se debater os assuntos mais palpitantes de Guarabira e até mesmo da região, e em seu nome todos os vereadores aqui presentes, o prefeito Ricardo Coutinho, que certamente tem atividades culturais, não só como prefeito de Guarabira, quando aqui criamos vários equipamentos culturais, infelizmente muitos deles não estão funcionando, mas também como deputado, quando na Assembleia Legislativa nós fomos o relator da Lei de Cultura, de Incentivo à Cultura, ali Augusto dos Anjos. Na minha oportunidade, foi um projeto do governador Cassio Lima, que chegou na Assembleia, e nós propusemos lá debates, audiências públicas, conversações, tivemos várias reuniões com o Ricardo Coutinho, que era deputado atuante da oposição, e através de Ricardo nós conseguimos aprimorar, melhorar o projeto, fazendo com que ele sintetizasse todo o desejo dos que fazem cultura do Estado da Paraíba. Foi um projeto realmente muito importante, e uma das coisas que eu reputo assim, o mais interessante do projeto, que ele tem uma comissão paritária, ou seja, é o mesmo número de pessoas que são indicadas pelo governo, é o mesmo número de componentes que são indicados pelas pessoas, pelos setores ligados aos artistas, às artes de todo o Estado da Paraíba. Então, aqui no fundo tem um percentual dentro do ICMS do Estado, e através desse recurso, anualmente, feita uma seleção, depois de colocado, ser divulgado no edital, onde os artistas têm condições, possibilidade de enviar os seus projetos, que através da comissão são selecionados, e aqueles que são os escolhidos, tenho certeza, sem qualquer colocação pública partidária, tem o financiamento assegurado através da Lei de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos. Quero saudar a presença do nosso companheiro deputado federal como governo e dizer que isso aí tem funcionado muito bem. São muitos os artistas paraibanos, as pessoas do nosso estado, tanto da capital como do interior, que têm tido a oportunidade de realizar suas exposições de arte plástica, de lançar os seus livros, de realizar algum show musical, uma peça de teatro, de realizar e produzir um filme através desse recurso. Infelizmente, nós estamos já em agosto e até este momento, o prefeito Ricardo Coutinho, o governo do Estado não lançou ainda edital do FIC, da Lei Augusto dos Anjos, para o ano de 2009. Nós estamos já nos aproximando do final do ano, o que demonstra que o atual governo não tem qualquer compromisso com a cultura, nem com o povo tem compromisso no sentido de fazer com que aquela lei estadual continue vigorando. Como é algo que veio do governo de Cássio, é muito provável que essa seja a razão da determinação do governador, no sentido de que não tem continuidade aquele projeto tão importante. E eu entendo que aqui em Guarabira nós podemos sintetizar essa reivindicação dos nossos artistas exatamente com a criação de um fundo de incentivo à cultura, algo que fosse obrigatório, que a Prefeitura Municipal tivesse a obrigação de utilizar um percentual do orçamento direcionado exatamente para que os artistas tivessem a oportunidade de lançar o seu livro, fazer a exposição dos seus trabalhos na arte cultural, tivesse condições de realizar um filme, montar uma peça, sem estar aí de uma maneira humilhante, pedindo um favor à Prefeitura Municipal, à ABUC, mas que isso aí passasse a ser uma obrigação do Poder Público Municipal e um direito dos artistas da terra. Agora, seria muito importante nisso aí que houvesse também uma comissão paritária,
para que não ficasse com uma votação política partidária na escolha de quem fosse realmente ter a oportunidade de utilizar recursos do Fundo de Incentivo à Cultura. Então é muito importante aqui que nós tivéssemos isso assegurado no orçamento para realmente ser cumprido e tivesse uma comissão onde os artistas tivessem representados o mesmo número de pessoas que fosse indicado pelo município, para daí sim se fazer a seleção nas obras que seriam beneficiadas com essa lei. E nós sabemos como esse, o número de projetos que irão aparecer serão num valor muito superior àquele que o recurso permite realmente beneficiar, liberar recursos para isso. Porque aqui em Guarabira, prefeito Ricardo Coutinho, nós temos todas as condições para termos aqui um grande polo cultural. Porque aqui em Guarabira nós temos 5 emissoras de rádio. Isso aí é uma coisa que irradia, sem sombra de dúvida, que ajuda muito. As emissoras aqui são muito sensíveis. Eu nunca soube que uma emissora de rádio tivesse pegado um espaço para um artista que lá fosse com o objetivo de divulgar a sua obra. Então nós temos aqui 5 emissoras de rádio. Nós temos aqui um campus universitário da UFPB com mais de 2.000 alunos, que também poderia ou poderá fazer um trabalho de integração em relação à cultura. Temos um novo diretor aqui no campus universitário, que é uma pessoa sensível, uma pessoa que reside em Guarabira. Depois de muito tempo, nós temos um diretor aqui do campus universitário morando na nossa cidade. Também outro fator para fazer com que haja expansão desse trabalho cultural. E temos também os equipamentos necessários. Nós temos aí o museu, que infelizmente está fechado. Nós temos aqui um teatro que não precisa de adaptação nenhuma para ele funcionar, porque, Paulo, aqui nós tivemos apresentações de grande festa de teatro, nunca houve reclamação de qualquer tipo em relação a isso. Temos aqui, e Marisa aqui é testemunha disso, com o grande secretário que foi do meu governo, temos aqui festivais a nível de região, tivemos festivais aqui nordestinos de teatro, durante algumas vezes, quando o Guarabira se tornava realmente um centro de referência a nível nacional no Festival Nordestino de Teatro que nós temos aqui. Então não há necessidade nenhuma de, no modo de ver, adaptar o teatro. Pode ser melhorado, lógico, mas não há necessidade de adaptar o teatro para que ele funcione como uma casa de teatro que realmente é. Agora precisa ter cadeira no teatro, porque quando há apresentações aqui, tem que levar cadeira de fora, porque essa cadeira não existe, as plantas são queimadas, não são recuperadas. Então isso aí precisa. A biblioteca Santil que existe aqui em Guarabira foi fechada, era muito movimentada. O centro de documentação, parte do acervo que tinha lá, de grande revista do passado, por exemplo, do Cruzeiro, estava sendo vendida com peso na rua da cidade. Chegaram a ser vendida essa revista de um peso. Então o que precisa ter sensibilidade para que haja a necessidade da prefeitura, pelo menos, manter as equipamentos culturais que foram construídos no passado, que continuam funcionando. E dentro desse que assumiu há pouco tempo a secretaria, não tem nenhuma responsabilidade em relação a isso. Agora ninguém pode esquecer que a gente está com 5 anos à frente do município. E tem que ser a grande parceira, sem uma dúvida, dos artistas do nosso município. Então, se alguém mais falar, na certeza de que Ricardo Coutinho tem muito a contribuir com esse debate, pela experiência que ele tem vitoriosa, como vereador, como deputado estadual, como prefeito, como uma pessoa sempre identificada com a cultura com a nossa terra. Muito obrigado. Presidente da Casa de Mala, vereador, eu agradeço pela acolhida, o vereador Beto Miranda, em nome de quem eu cumprimento todos os parlamentares dessa casa, agradecendo muito o convite a mim feito, que na verdade é um convite para que eu possa continuar aprendendo. Está diretamente, perfeitamente afinado com as coisas da cultura. Ele mesmo aqui lembrou uma participação que eu acho que foi importante, foi exatamente na criação do Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos, a Lei Augusto dos Anjos, que é uma lei estadual de incentivo enorme, tê-lo aqui presente, reencontrá-lo. Cumprimento aqui, representando o deputado Luiz Couto,
o jornalista Antônio Balbino está aqui, que é assessor do deputado do Esgoto, deputado das companheiras e companheiros, e particularmente a Ana Rodrigues, que é quem representa, posso dizer, justamente com o Benjamin, todo o movimento cultural. Eu gostaria de frisar algumas coisas nessa discussão que eu acho importante, né? Nossas vidas, direto e indiretamente. É impossível você tirar alguém de casa de domingo para poder vir para a Câmara Municipal e estarmos aqui discutindo sobre cultura, Paulo, secretário de Cultura do município. A força da cultura, ela é impressionante. Você vai perceber claramente a existência de inúmeras pessoas, artistas da nossa terra, paraibanos, por exemplo, que tiveram a oportunidade de brilhar no cenário nacional e até no cenário internacional. Seja de Carvalho, que são expoentes do nosso cinema, enfim, na área musical, são inúmeros os grandes artistas produzidos nessa terra e exportados pelo mundo afora. Portanto, nós temos uma base, vamos dizer assim, uma base artística muito forte que possibilita a existência, inclusive a sua poesia, não consegue ter e que necessitam enormemente dos espaços de... E o país hoje começou a construir uma política nacional de cultura, uma política do Sistema Nacional de Cultura, da adesão a esse sistema a partir, se for municipal, dos planos municipais de cultura, enfim, criando um arcabouço. Um outro aspecto, e aí Zenóbio trabalhou bem essa questão, diz respeito à participação, já que nós estamos falando dos municípios, ou do poder público, no financiamento da cultura. Isso é fundamental. Eu lembro da luta de Beto Meirelles Zapinel nessa questão da lei municipal de incentivo à cultura. Isso é fundamental, porque seja pouco ou seja muito, mas você tem democraticamente, aí precisa ser democrático, não pode ser uma decisão unilateral do poder público, seja professor, seja qualquer outro município, decidir por ele só quem vai ter acesso aos incentivos da cultura, aos incentivos financeiros para a cultura, para o seu produto, e aqueles que não terão. A existência de uma lei me parece ser fundamental. Não é para substituir qualquer outro tipo de investimento, mas é para fazer com que o poder público possa fazer a sua contribuição, para fazer com que o poder público possa estar presente, né, criando as bases de produção, porque tem muitos setores que têm uma produção constante e persistente, mas que não conseguem ter a base financeira para poder, às vezes, editar seu livro, às vezes fazer ou gravar o seu CD, ou qualquer outra expressão artística que seja importante para construir a identidade de uma comunidade, a identidade de uma população. Nós estamos tratando de identidade, por um lado, ou seja, isso não tem preço, né? Isso não tem valor, isso não é gasto, sem investimento, e nós estamos tratando de mercado cultural. Dentro do mercado cultural, é fundamental que o poder público estabeleça as bases de circulação dos nossos produtos. Eu, particularmente, eu tive a oportunidade de participar da primeira lei de incentivos fiscais que foi possível fazer nesse estado, que foi a lei de agricultura, que é uma lei municipal, lá de João Pessoa, na época eu era vereador. Foi uma lei que saiu da oposição na época, mas que, como teve um envolvimento tão forte no setor cultural, e eu lembro que até companheiros de Guarapira estiveram presentes, no mês de agosto de 93, que foi a aprovação da lei lá, e aí você percebe o caráter supramunicipal, né, suprageográfico que a cultura tem, porque eu lembro, caravanas saindo daqui, caravanas saindo de Souza, caravanas saindo de Campina Grande, para poder aprovar uma lei que a gente sabia que seria fundamental para nortear os passos seguintes na área cultural e a relação do poder público com a sociedade civil existente. E nós aprovamos em 93 uma lei que ela se, doutor Jader, ela se pavimentava na renúncia fiscal. Foi possível na época.
nós não íamos poder acumular dentro da Câmara, enquanto oposição e na sociedade, para poder estabelecer um fundo específico. Depois essa lei Viva Cultura se transformou no Fundo Municipal de Cultura, que é o que nós temos hoje e que nós estamos visando essa conferência que vai acontecer agora em setembro, visando provocar um debate. Do ponto de vista da Prefeitura, é um debate de raiz, evidentemente. Eu comecei a perceber algumas coisas ao longo desses anos e talvez motivado por um certo processo cíclico de produção cultural, onde você às vezes está aqui, depois volta de novo. Eu comecei a ver, e não existe consenso disso sequer dentro do governo do município de João Pessoa, mas eu estou aqui relatando muito mais para compartilhar, que nós criamos lá o Empreender, que é um projeto um programa de geração de renda. E eu estava tentando conceber um Fundo Municipal de Cultura que pudesse apoiar de uma forma não onerosa, ou seja, doando recursos. Por exemplo, eu tenho ali uma lapina, será que é preciso chegar próximo da lapina e renovar todo o vestuário? Aqui vão lá vender os seus quadros e vão, logicamente, ter um retorno financeiro. O debate que nós estamos incentivando, e apenas enquanto debate, se houver consenso, a gente promove alterações da lei, é que a gente abrisse uma linha dentro do Empreender, que seria o Empreender cultural, para aquelas áreas que tivessem retorno financeiro e, ao mesmo tempo, preservasse a maior parte do Fundo Municipal de Cultura para aquele outro setor da cultura que não gerasse retorno financeiro. Ou seja, não é que separasse, mas sobrasse mais dinheiro para essa outra parte, que é uma parte extremamente, vamos dizer assim, carente e que muitas vezes essa parte não onerosa, ou que não vende o seu produto, ela efetivamente não consegue competir muitas vezes com grandes expressões, com pessoas que naturalmente já têm aí um caminho andado e que já agregaram um valor, que é o valor do reconhecimento estético, do reconhecimento artístico pelo Estado e até pelo Brasil afora. Porque muitas vezes não sobra quase nada para aquele cidadão que tem a ciranda, que tem as suas cirandas, suas expressões artísticas populares e fortes, não sobra quase nada para a nau catarineta, não sobra quase nada para as grandes expressões folclóricas e populares das artes. Ou seja, como contemplar muitas vezes esses grupos que talvez não sabem sequer fazer um projeto burocrático para poder concorrer dentro de uma lei de serviços da cultura. Nossa discussão lá está sendo essa. A gente quer provocar essa discussão para poder, quem sabe, essa a minha ideia, criar uma linha, ou seja, jogar dinheiro na cultura, criar uma linha específica dentro do Empreender para a cultura e, ao mesmo tempo, preservar uma boa parte do Fundo Municipal de Cultura para aqueles eventos, para aquelas construções que efetivamente não gerem recursos, não façam retornar os recursos. Essa é uma discussão que me parece que é fundamental. Aliado a isso, e isso eu estou falando de mercado cultural, eu estou falando em fazer circular por dentro desse Estado os nossos recursos, circular dinheiro, para fazer com que as pessoas possam viver também da cultura, por que não? Viver para a cultura e viver da cultura também. Quantas e quantas vezes você não vê verdadeiros artistas do povo com a sua cultura de argila, e sem ter espaço de exposição, ou então sem ter reconhecimento. Nesse campo, particularmente do teatro e da música, a gente está tendo uma experiência que eu gostaria de repartir também aqui, que é a experiência de aliar as praças a espaços de circulação cultural, de produção cultural. Eu acho que essa coisa de você tirar as pessoas de dentro de casa, para ir para um local público e ela poder consumir coisas que talvez a grande parte das pessoas sequer nunca viram. Eu estava no Funcionários de hoje, nós fizemos uma praça lá, nós estamos enchendo a cidade de anfiteatro. Dentro da praça colocando anfiteatro. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Você
você tem a capacidade de atrair as pessoas e muitas pessoas que sequer tiveram toda a sua vida a possibilidade de ver uma festa de teatro, por exemplo. Eu encontrei, como eu dizia lá no Funcionário 2, que é um bairro popular de uma pessoa, eu sentado lá vendo uma peça, no anfiteatro, e estava ouvindo uma conversa do meu lado, que era uma senhora, acho que ela devia ter seus 60 e poucos anos, estava lá com a netinha vendo uma peça de teatro, e ela comentava que ela nunca tinha visto um espetáculo teatral. Você imagina o que é a falta de acesso, né, à cultura, que é um direito, e que é uma responsabilidade também do poder público. E isso foi permitido a partir dessas experimentações que nós estamos fazendo através dos anfiteatros. É muito importante, nós vamos começar agora em setembro e vamos até março, e a gente faz um circuito que é fundamental, onde a gente busca abrir espaços para toda a produção cultural, não é pessoense não, é produção cultural paraibana. Eu acho que o Estado, sabe, Zenão, você que está lá no mandato, eu acho que o Estado precisa perceber a necessidade dessa questão da circulação cultural. E o quanto é importante você pegar um grupo de teatro lá de Aparecida, por exemplo, que é um movimento teatral vigoroso, e possibilitar a vinda desse grupo e a apresentação desse grupo, por exemplo, em Guarabira. Pegar o pessoal de Guarabira, colocar lá para Itabaiana ou para João Pessoa, né? fazer com que a Paraíba se reconheça, fazer com que as pessoas possam se reconhecer e gerar uma identidade muito mais forte. E que a partir dessa identidade você possa pensar em ter um mercado cultural vigoroso. Essa é a grande ideia, porque isso você não gasta tanto, né, mas ao mesmo tempo você consegue estabelecer parâmetros vigorosos de produção cultural dentro do nosso Estado. Eu lembro que nós vimos o Arapunga, na década de 80, era em cima do caminhão, inclusive, era um programa, um circuito musical, era em cima do caminhão mesmo. E era impressionante como a Araponga conseguia cativar, né, o movimento musical dentro desse estado. E era impressionante, eu lembro, era impressionante como as pessoas saíam e como saíam das suas casas, iam para o local lá, para poder assistir a produção cultural para ser exposta. Ela precisa ser retomada. Ela precisa ser retomada e eu estou convencido que isso é um passo importantíssimo de ser retomada dentro dessa lógica de circulação do produto cultural. A Paraíba, repito, eu acho que ela precisa se reconhecer nisso. Um outro aspecto, que eu acho que está tudo sendo discutido aqui, deputado Romulo, diz respeito exatamente à formação. A formação. Poucas vezes a gente, ou o poder público, lembra dessa questão da formação. Da formação do artista, da criação onde esse artista possa, efetivamente, muitas vezes a pessoa acha que não tem nenhuma queda para a música, nenhuma queda para o teatro, para as artes plásticas, e se tiver um espaço, um incentivo, essa pessoa se descobre ali. Nós estamos criando agora, eu espero que possa inaugurar até o mês de novembro, dezembro, exatamente o Escola Municipal de Artes. Isso vai funcionar lá no Conventinho, que é lá no Centro Histórico, lá perto da Praça de Navarro. Nós queremos treinar todos aqueles alunos da rede municipal de ensino que tenham um talento diferenciado, que gostem do processo, que se identifiquem com isso. Treinar para essa escola, né, que vai chamar Centro de Ensino de Artes, mas é uma escola municipal de artes, específica para artes, e a gente quer, por exemplo, nós temos uma mostra de dança nas escolas que envolve cerca de 70 escolas, ou seja, cada escola tem lá o seu grupo de dança. E se sobressair dali, a gente quer levar para essa escola e fazer com que essa pessoa possa se apurar mais, possa se identificar mais, possa ter mais condições de avançar, de construir, né, uma perspectiva de ser artista. E aí vamos trabalhar muito com teatro, vamos trabalhar muito com música. O diretor da Escola Municipal de Artes é o Luiz Carlos Afonso, que esteve aqui na época, era diretor da FUNJOC. Luiz Carlos esteve aqui, que é um grande ator. O Luiz tem uma
talento impressionante, e vai comandar essa Escola Municipal de Artes lá na cidade de João Pessoa. Por que eu estou colocando isso? Porque eu estou tentando aqui passar a ideia de várias intervenções que não são soltas, elas são interligadas, elas acontecem diretamente ligadas umas às outras. A gente está tratando da exposição das pessoas, né, do trabalho das pessoas. Nós estamos, a partir dos anfiteatros, a partir da lei de incentivos, nós estamos tratando da formação do artista através das escolas da rede municipal de ensino, que vai ser aberta para todos naturalmente para todas as pessoas que assim queiram, e nós estamos tratando do financiamento dessa produção. São três coisas que se juntam, né, produzindo uma política importante, uma política cultural que é extremamente importante. Eu espero que Guarapira, com toda a sua história, com os equipamentos que tem, que são equipamentos importantes, né, o museu, que é um equipamento importante no teatro, né, como Zenóbio, João Pessoa luta para ter um teatro do município. E não tem. Né? João Pessoa não tem um teatro. Tem um teatro Santa Rosa, que é do Estado, tem outros teatros. Nós arrendamos o Teatro Etnal do Egito, que ia ser ocupado por uma igreja, com todo respeito à igreja, mas não dá para você perder um teatro dentro daquela cidade. E nós fomos lá, alugamos o teatro, já tem 2 anos, está servindo lá a rede municipal de ensino, o Teatro da Praia, né, que é o Teatro Etnal do Egito. Nós estamos com esse teatro, mas a cidade precisaria de um grande teatro. Nós não temos, e vai ter um teatro. É importante que esse teatro seja entregue à população, seja reocupado pela população, seja reocupado pela produção que porventura possa naturalmente passar aqui. E eu espero também, companheiros, que essa casa, presidente, que essa casa autônoma, como é importante, como é, e tão identificada e aberta para os grandes debates, ela possa pautar, juntamente com o Poder Executivo, uma lei de incentivos municipais, sabe qual? É importante isso, sem entrar em detalhes de quanto é que seria esse fundo, mas entrando em detalhes do que o poder público ele vai participar de uma forma, ele vai financiar até um determinado limite a produção local de cultura. E isso passa por esse poder legislativo, isso passa por uma pactuação do movimento cultural, né? Isso passa por uma perspectiva de você tirar um pouco do orçamento municipal, que não é muito, mas tirar um pouco e estabelecer como espaço a ser compartilhado com o movimento cultural, com a produção cultural, muito mais do que com o movimento, mas com a produção cultural dessa cidade, recursos que são recursos públicos que voltam para uma parte do público que trabalha exatamente com cultura. Eu espero que, e estou aqui muito à vontade, né, independente de a ideia resgatou uma coisa que é importante. Eu lembro que eu como vereador, a gente estava circulando aqui e se algum dia não for vereador ou voltar a ser militante de uma associação de moradores ou então de um sindicato, eu vou estar com o mesmo interesse em que os municípios, em que o Estado assuma a sua responsabilidade perante o fazer cultural, perante o produto cultural. Essa é uma questão que é essencial para qualquer população. É essencial criarmos identidade, gerarmos identidade. Identidade de um povo se constrói a partir da sua cultura, do seu acúmulo cultural. A identidade de um povo não se constrói de outra forma. É exclusivamente através da sua produção cultural. E eu acho que a gente precisa ter sensibilidade para isso. Os poderes, os nossos poderes precisam mais do que nunca estabelecer essa agenda pública, que é uma agenda importantíssima e que, de certa forma, no nosso país tem avançado na construção dessa política nacional de cultura. Eu acho tão importante isso, para finalizar minhas falas, que talvez alguns anos atrás, né, artistas pouco reconhecidos, eles sequer sonhassem em ter seus nomes, por exemplo, nos anfiteatros. Nós colocamos o anfiteatro Valmera, que é uma cirandeira, uma puxadora de fogo que roda
extremamente, deve ter os seus quase 90 anos, e está lá com seus netos, puxando um pouco de roda, e puxar muito pouco de roda, e cada evento que a prefeitura faz, a gente sabe dar um jeito de abrir os espaços para que essas pessoas possam se apresentar e a gente possa reconhecer nelas um caminho importante de afirmação cultural. A gente só vamos colocar aqui um anfiteatro Romera, né, que está lá, que é um reconhecimento. Vamos colocar João Malula, que é um outro militante histórico do movimento negro, dos carnavais paraíbanos. Lúcio Lins, grande poeta, né, um poeta que batizou o primeiro anfiteatro que nós fizemos, que foi lá na Praça da Paz. E é dessa forma reconhecendo os nossos ídolos, reconhecendo nossos artistas, reconhecendo que eram tão conhecidos, né? Diferentemente do Nivaldo, claro que tem um reconhecimento e que foi muito importante, como o próprio Caixa d'Água, que nós tivemos a condição, criticada por alguns, de colocar e de referenciar pessoas que efetivamente tinham um compromisso, que efetivamente tinham uma leitura e que eram reconhecidos por outras pessoas como agentes culturais importantes. Eu quero aqui encerrar minha fala dizendo desse compromisso nosso, que se eu puder estar presente, outras vezes eu vou estar presente para aprender, mas também para poder dizer que essa questão do mercado cultural interno é fundamental. No ano passado, em uma pessoa, nós pagamos de cachês 1 milhão e 600 mil reais. 1 milhão e 600 mil reais. Mais da metade desses cachês, mais de 600 mil, mais de 800 mil reais, eles foram para artistas locais, artistas paraibanos. Nós trouxemos grandes nomes de fora, mas ao mesmo tempo, quando vinha um de fora, a gente colocava 5, 6, 7, 8 para poder dar espaço, para poder formar público, para poder fazer com que o público pudesse reconhecer naqueles artistas, para poder sonhar com o fato de que algum dia as nossas emissoras possam tocar não apenas música paraibana, não é nada disso, mas que possam abrir espaços generosos para a nossa música, né? Criando público. Eu lembro que algum tempo atrás a própria Tabajara começou, ainda toca, mas estava tocando de uma forma muito intermitente música local, e a gente começou a perceber como existia a formação de um público. Como às vezes você chegava num determinado bar e estava lá um show de alguma pessoa, de um Milton Dornella, de uma Vieira, de algum companheiro desse, e você percebia o público, né, conhecendo e reconhecendo aquelas músicas porque estavam sendo tocadas, porque estavam tendo o direito de ouvir, porque essa questão de democracia, naturalmente, né, de você ter o direito a ouvir não apenas uma parte de uma produção, de você ir aí mais adiante com muita gente, com todo esse processo de afirmação da cultura paraibana. Muito obrigado. Junto com o mestre dela, sinceramente, a minha filhinha só pode chegar agora há pouco, que se faz prazer com a nossa sessão. Benjamin, e apenas me associar à luta de vocês e colocar o meu mandato à disposição em relação aos pleitos da cultura de Guarabira, tanto através do Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, através das empresas do governo federal que incentivam projetos culturais, mas também, se necessário, através de, independente da estrutura da entidade, emenda parlamentar, para que a gente possa investir na cultura aqui na cidade de Guarabira. Então eu gostaria de poder receber as demandas, dizer, era o que conversava há pouco, inclusive com o Benjamin, que um evento para ter o apoio cultural, para receber a aprovação, tem que ter uma descendência muito grande, sabe o prefeito Ricardo Coutinho, até mesmo as prefeituras de elaboração, municípios, onde debatia qual o compromisso da magnífica reitora Marlene Alves, mas tanto eu como o Zé Nobre também podemos ser uma ponte para que a universidade possa contribuir na política de cultura também da região. Tenho certeza do compromisso da magnífica reitora professora Marlene Alves e com certeza Marlene Coriolano irá se associar a essa luta em defesa não só da restauração
dos patrimônios, da recuperação do seu teatro, mas também dos projetos culturais que a cidade desenvolve. Então é isso que eu gostaria de dizer mais uma vez, parabenizar o vereador Beto pela iniciativa, pela realização desta sessão, pelo seu compromisso, pelo exercício do mandato. E ao encerrar, queria, Beto, prefeito Ricardo Zenon, dar um testemunho, parabenizar a Câmara Municipal de Guarabira pela atuação dessa legislatura. Essa é a 4ª vez que estou aqui esse ano na Câmara. Estive aqui na sessão do vereador Alcides Camilo para discutir a questão da Rua Pedro II. Estou, inclusive, aguardando o projeto para poder tentar colocar no orçamento da União deste ano. É um problema sério de vocês estarem aqui presentes, porque, com certeza, vocês estão contribuindo para uma coisa muito importante que foi dita aqui, que é a questão da educação, né? Políticos e o norte, um dos nortes, é a cultura. Mas a gente fora daqui agora. Eu tenho um exemplo, pode morrer lá. seu Luiz Firmino, não é só 50 anos, como o Beja disse, não. É há 60 anos. Ele tem 68 anos, né, de idade, e há 60 anos que sobrevive da arte dele. A arte dele é que nos identifica. Então as pessoas têm que entender que buscar a sua identificação cultural. Então, a partir disso, é que com certeza iremos ter dias melhores, porque o que eu vejo, senhores, que somos vítimas de educadores na verdade, são mal educados. Eles se perdem, na verdade, dentro de uma educação que eles tiveram, dentro de um contexto que eles têm, mas que na prática eles não cumprem com o que aprendeu, né? Por isso que está aí muitas famílias sendo vítimas aí de uma cultura que nasceu para acabar a nossa cultura, para destruir nossa cultura. Um exemplo, essas bandas de forró hoje, que pregam o quê? Que, na verdade, muitos políticos aí investem pesados, né, em trazer bandas de forró aí para prostituir a juventude, né? Para prostituir as nossas crianças. E isso é tocado não só fora de casa, nas ruas, mas dentro de casa também. E a nossa cultura em si é tão pouco valorizada. Como exemplo, seu Luiz Firmino, como exemplo também, Luiz Jubabal, né? do Paulo Freitas e outros aqui de Guarabira. Então, o que devemos fazer é exatamente esse tipo de evento, para que as pessoas de Guarabira, que cada vez mais possamos nos educar e entender e buscar os caminhos para que a gente possa realmente trazer coisas boas e tirar da sociedade as pessoas que estão aí com problemas sociais